Olá, meus amigos. Este é mais um momento em que nós saímos das nossas preocupações corriqueiras e começamos a pensar um pouco mais em Deus, na nossa bendita doutrina espírita e tentamos entender tudo o que nos acontece sobre um novo prisma, sob um novo ponto de vista. Esse é o projeto Comunhão no Lar. Hoje vamos falar um pouco de consolação. Nós vamos então ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Não por acaso, o capítulo mais longo e mais consultado por todos nós. Eu vou lá no item número 12, que é um dos que tem o título Motivos de Resignação. Diz assim: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação, que leva o padecente a bendizer do sofrimento como um prelúdio da própria cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. E assim continua esse item 12, muito interessante, não é? Toda a doutrina espírita nos traz consolação, nos traz uma nova forma de ver e de viver. Diz aqui mais um pedacinho: o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se livrar, para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar de seu credor, não lhe ficaria agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nós, então, esse item continua e a gente é convidado a ler, a reler todo o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente tenha essa nova visão, essa visão que nos faz entender tudo o que nos acontece como experiência necessária. Quando eu penso em tudo o que me acontece como experiência necessária, vai ficando muito mais fácil vivê-las. A gente sabe agora que Deus não erra, que Deus não improvisa. A gente sabe que está aqui na Terra mais uma vez para aprender a amar a tudo e a todos, para modificar o nosso íntimo, modificar as nossas ideias e pensamentos, que sem nenhuma caridade, muitas vezes, são contrários às leis divinas. Então nós vamos lembrar sempre disso. Bem-aventurados os tristes, os cansados, porque eu vos aliviarei. Esse foi Jesus, nosso Mestre. Ninguém espalhou tanta graça, tanta fortaleza de ânimo, tanta esperança na terra como esse nosso irmão maior. Mas nós, seus discípulos, muitas vezes acumulamos uma série de argumentos contra o sofrimento, contra a necessária transformação que precisamos fazer em nós.
é bom lembrar que os grandes sofrimentos só estão na Terra porque nela habitamos, seres imperfeitos que, tendo vindo inúmeras vezes aqui, ainda precisamos travar uma luta imensa. Essa luta que se dá dentro de nós para que possamos evoluir. Lembrar sempre que ninguém evolui sem a prática da renúncia. Renunciar a uma série de coisas, renunciar especialmente ao orgulho, ao egoísmo que nos impedem de caminhar. Então, sempre lembrar que se fôssemos nós hoje os habitantes da Terra mais evoluídos, os grandes sofrimentos já não estariam aqui. Mas nós temos contas para acertar. E com a bendita doutrina espírita, diminuindo a ignorância sobre os assuntos espirituais, vai ficando cada vez mais fácil o nosso trabalho, que é sempre íntimo, que está sempre nas nossas imperfeições que precisam ser melhoradas. Sim, nós estamos num mundo de provas e expiações. Quantas vezes repetimos isso quando começamos a estudar a doutrina? É um dos primeiros conceitos que nos chama a atenção e nós o repetimos. Mas quando as provas e expiações chegam a nós, nós esquecemos de tratá-las com naturalidade e esquecemos que esses processos, que sempre envolvem algum nível de dor, chegam a todos nós. Nós, muitas vezes, nesses processos, no auge desses processos, temos vontade de chorar. E durante certo tempo nos diziam que não se poderia chorar, imagina. É claro que naqueles momentos onde a dor está maior e a necessidade de chorar é chegada a nós, podemos sim chorar. Jesus jamais amaldiçoou os tristes, jamais amaldiçoou os deprimidos. Jesus sempre os consolou e os chamou a se renovarem, a continuarem a sua luta. Nós vamos ver que grandes vultos do Evangelho choraram. Maria, diante daquele espetáculo terrível, vendo seu filho crucificado, soluçou de dor. Pedro chorou depois que se deu conta de que realmente havia negado ao Cristo por 3 vezes, ele também chora. Pedro mergulha num mar imenso de pranto, depois daquela sua vivência extraordinária com Jesus, às portas de Damasco. Os primeiros cristãos, aquelas primeiras vítimas levadas aos terríveis circos romanos, todos eles choraram. Todos eles deram o testemunho do choro, mas do choro cristão. O que será que tem esse choro cristão? Daquelas pessoas, como nós hoje em dia, podemos ter um choro cristão. É um choro cheio de esperança. É um choro cheio de entendimento de que nesses momentos também somos filhos amados de Deus. Aqueles seres todos sofreram, choraram, foram vistos chorando e anunciaram a boa nova, a nossa redenção. É assim que precisamos lembrar. Quando a lágrima é sincera, quando o choro é sentido, quando nasce de um coração que se vê triste, ela é um bálsamo de luz. Jesus Cristo lembrava a nós todos do grande alívio depois de uma crise de choro. Joana de Ângeles nos fala de que o choro é um grande dreno de energias negativas quando é um choro cheio de compreensão. Mas se as lágrimas nascem da não aceitação,
da revolta, se nascem do desrespeito às leis divinas, aí elas se tornam venenos mortais. O choro, então, não é interditado a nenhum de nós. O choro, nos lembra Jesus, é muitas vezes esse momento em que o ser, naquele sofrimento imenso, chora e se refaz. Chora e recomeça a caminhada. Nós vamos ver isso em Pedro, em Paulo, quando naqueles momentos de maior crise choraram e a partir daí se fizeram novos homens, se fizeram homens que foram se purificando e se tornando cristãos. Mas se chorar é natural, chorar cheio de aceitação, chorar cheio de esperança é fundamental a nós que queremos nos construir como irmãos. Quando nós choramos mansamente, quando choramos entendendo que esse choro é natural para aquela experiência, nós nos abrimos para a aproximação de Jesus. Sempre que nos abrimos para que Jesus se aproxime, ele vem. Jamais falta a esses encontros. Jesus vem, enxuga as nossas lágrimas, segura firme as nossas mãos e nos dá a certeza de que tudo passa, que a dor que nos visita é a propiciadora de inúmeras situações, ela traz uma série de lições que precisamos aprender. Que a dor ainda é esse processo muitas vezes necessário a nós, esses filhos de Deus ainda rebeldes, que tantas vezes viemos à Terra sem conseguir cumprir a nossa grande missão. A nossa grande missão foi definida por Emmanuel há mais de 60 anos. Chegar ao próximo túmulo melhor do que chegamos no último berço. Então, para que possamos fazer isso, muitas vezes nós precisamos sofrer. E o sofrimento muitas vezes é aliviado pelas lágrimas. Nós então podemos chorar, podemos sim, mas com esse choro do cristão, o choro que agradece a Deus. Agradece a Deus, como eu li aquele pequeno trecho do Evangelho, a oportunidade de quitar suas dívidas com a própria consciência em parcelas bem pequenas, bem suaves. Na pergunta de número 621 do Livro dos Espíritos, nós sabemos que as leis divinas estão escritas na nossa consciência. É que normalmente elas escritas na nossa consciência estão abafadas por camadas e camadas de orgulho e de egoísmo. A dor vem para que essas camadas sejam quebradas. Nesses processos em que choro, nesses processos em que sofro, o orgulho e o egoísmo vão sendo quebrados, as leis divinas vêm à superfície e, quem sabe, eu consiga, dessa vez, ser mais humilde, ser mais grata, entender que todos, absolutamente todos, somos filhos de Deus, que não importa a cor da nossa pele, não importa a nossa orientação sexual, não importa absolutamente nada, todos somos filhos de Deus. Nesse caminhar, entre choros muitas vezes não tem importância, nesse caminhar nós vamos nos fazendo pessoas mais compassivas, porque vamos conseguindo quebrar os nossos corações ainda tão endurecidos. Vamos saindo do senso comum, vamos conseguindo forjar um bom senso que um dia se tornará um senso crístico. Assim caminhamos
há tantas encarnações. Esses novos entendimentos nos ajudam nesse caminhar. Deus não erra, Deus não improvisa. Todo sofrimento que me chega foi aceito por mim no planejamento reencarnatório e deve me servir para a minha melhora. Se eu sofro repetidamente e não mudo, eu não estou aproveitando as oportunidades que estão me aparecendo. É sempre necessário apresentar mudanças, mudanças que nos fazem mais caridosos, mudanças que nos fazem mais cristãos. Nessas horas de choro, sempre lembrar: estou triste, estou sofrendo, para quê? Exatamente para que essa dor me veio? Que lições essa experiência dolorosa está me trazendo? E nos abrir para a modificação necessária. Toda a aprendizagem apresenta, após o processo, uma mudança. Também as aprendizagens espirituais. E nós vamos saindo do senso comum e caminhando. Nesses momentos de dor, sempre lembrar que nunca estamos sós. Haroldo Dutra, esse grande palestrante, nos contou que certa vez um rapaz chorava profundamente numa praça de Belo Horizonte. E aquele choro, aqueles soluços chamavam a atenção de muita gente. Mas ninguém tinha coragem de falar com ele, ninguém o abordava. Até que depois de um certo tempo, um senhor se aproximou calmamente dele e lhe disse: eu posso lhe pedir um favor? E ele, espantado com aquela situação, aquele choro dele, alguém lhe pedir um favor? Mas respondeu: sim, o senhor pode dizer. Esse senhor, que depois se descobriu ser o padre da igrejinha da praça, lhe falou então: meu filho, reze por mim, peça a Deus, peça a Jesus que me protejam. Mas como? Como? Por que esse pedido? O rapaz lhe pergunta também, e ele diz: é porque quando choramos, nesse momento em que choramos, é o momento em que Jesus mais se aproxima de nós. Então nós vamos lembrar, nesses momentos, que estamos mais próximos de Jesus. E essa lembrança nos traz uma consolação imensa, nos traz a certeza de que estamos caminhando. Então, nesse momento, vamos relembrar as lições do Espiritismo. Vamos lembrar as lições do Consolador prometido por Jesus e vamos caminhar. Caminhar agora muito mais serenamente, porque sabemos que somos sempre filhos amados de Deus. Como João nos conta que Jesus nos recomendou nos encher de bom ânimo. É preciso nos encher de bom ânimo e com esse conhecimento fica mais fácil. Sabemos por que estamos aqui. Sabemos que tudo que nos acontece é uma pequena oportunidade para o trabalho que deve ser feito, que está sempre no nosso íntimo. Saber dessas coisas faz com que passemos a encarar o nosso sofrimento de uma forma bem melhor. Como diz Joana de Ângeles, como nos recomenda, talvez agora eu seja capaz de chorar, enxugar as minhas lágrimas e ir em direção àqueles meus irmãos que sempre sofrem mais do que eu. Se nós não focalizarmos apenas o nosso sofrimento, se nós tivermos a abertura de entender que na Terra há sempre uma série enorme de irmãos que sofrem muito mais do que nós, se nós deixarmos de colocar
tanta luz, tanto foco no nosso sofrimento, ele perde a capacidade de nos machucar. Esse é o caminho. Vamos lembrar que a nossa dor não é maior do que a dor de inúmeros irmãos que no mundo de provas e expiações, além das dores espirituais, sofrem com fome, com sede, com frio, com calor. Vamos lembrar disso e praticar a caridade, esse grande instrumento para a nossa renovação. Nós espíritas já somos conhecidos pela capacidade de fazer caridade material, embora a façamos ainda de forma tão incipiente. Não somos conhecidos pela capacidade de praticar a caridade moral, não somos conhecidos pela nossa transformação. Que nesse início de ano, estamos ainda no início de ano, que nesse início de ano caminhemos para trilhar novos itinerários. Itinerários que vão se aformoseando, que vão se iluminando e que nos trarão, com certeza, uma nova forma de ver, de agir e sentir, nos trazendo como consequência uma serenidade curadora, uma serenidade terapêutica. Sigamos nós sempre, sempre agasalhados pela imensa bondade de Deus. Sigamos nós esses nossos caminhos que precisam ser trilhados com mais fé, com mais esperança. Nós, benditos pela doutrina, talvez tenhamos mais condições de trilhar esses novos caminhos. Que a consolação da doutrina espírita não fique apenas na nossa mente, que ela desça ao nosso coração, nos fazendo ser a cada dia mais compassivos, mais cristãos. Muito obrigada, que Jesus esteja com cada um de nós e que nós possamos nos abrir para sentir a sua presença.